boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Caião? Joia! E aí, pessoal, tudo certo? Na verdade, Caião, a gente não está falando apenas diretamente de Brasília, mas diretamente do coração da casa do povo brasileiro, né não? Perfeito. Câmara Federal. Exatamente. E nós estamos aqui para levar para vocês mais um episódio recheado de vida e de política. Nosso convidado de hoje está em todas no debate nacional. Sobre o que a gente vai falar com ele, Caio? Olha, a gente vai falar do liberalismo de Paulo Guedes, a gente vai falar do modus operandi do Bolsonaro, ele vai nos revelar aí qual é a real força de Bolsonaro no Congresso e, claro, a gente vai falar também do seu estado, um dos mais estratégicos do Brasil, que é o estado do Amazonas. Excelente. Então, estamos aqui hoje com o advogado, vice-presidente da Câmara dos Deputados, professor, escritor, triatleta, maratonista, deputado Marcelo Ramos. Muito obrigado pela presença. Tudo bom, deputado? Advogado, professor, triatleta e maratonista, eu já fui um dia, né? Que isso? Agora é só vice-presidente da Câmara. Ainda corro um pouquinho, mas não dá mais para chamar de maratonista e o triatlo não tá dando para nadar e pedalar. Olha. Mas são coisas que eu sempre me realizei muito com elas. Escrever, dar aulas e praticar esporte. E o senhor tinha até um blog, né? O blog Corro à Toa. Ainda tenho. Ainda tem. Tem o Corro à Toa, que é um blog que eu falo das minhas experiências de corrida, e tem também o ajanelaencantada.com.br, que eu escrevo crônicas, poesias. Que legal. Eu boto lá minhas coisas. E A Janela Encantada é um poema de um poeta amazonense, Sim. que é conhecido no mundo, Tiago de Mello, que inclusive é um poema que eu tenho tatuado em mim. Olha É só. mesmo? Que massa. Muito bom. Grande Tiago de Mello. Filho de Barreirinha, no interior do Amazonas. Grande poeta. No blog, eu li um trecho lá, eu adorei as relações que você faz entre o maratonista e o político, né? E aí, em certa época de 2016, você escreveu o seguinte, eu peguei só um trechinho. O maratonista não desiste. Um maratonista sabe a hora de acelerar e a hora de poupar energia. Um maratonista nunca perde o foco. Minha pergunta qual é o foco do deputado hoje nessa maratona da política? Olha, o meu foco principal, e isso pelo pragmatismo que a política virou, até parece demagogia e fica até piegas, mas o meu foco maior na política é servir ao país, servir ao Amazonas, e eu tenho uma vaidade pessoal, talvez a única que eu tenho. Eu quero que a história lembre de mim. Então, meus focos são esses. Servir as pessoas, fazer da política um instrumento de mudar a vida das pessoas. E talvez por isso eu esteja tão realizado nesse meu exercício de mandato de deputado federal. Porque nos meus mandatos de deputado estadual, de vereador, eu não conseguia perceber como as minhas ações efetivamente transformavam a vida das pessoas. E eu vejo aqui as minhas ações virando coisas concretas. Hoje, o presidente Bolsonaro inaugurou lá no Amazonas 500 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Aquela obra só foi concluída porque eu aprovei o projeto de lei número 888 em 2019, que manteve o regime especial tributário, senão não tinham conseguido concluir aquela obra. Nós temos milhares de empregos preservados na Zona Franca de Manaus, no polo de informática, porque eu ajudei a construir o acordo da nova lei de informática, equilibrando a lei entre a lei de informática do Brasil e a da Zona Franca. Eu saí do plenário agora com uma das maiores vitórias da minha trajetória aqui na Câmara, que foi a questão da geração distribuída da energia solar. No começo era só eu brigando contra todo mundo e eu fui demonstrando com fraternidade com os colegas, com firmeza quando necessário, com argumentos técnicos de que o caminho que estavam seguindo era o caminho equivocado. E nós acabamos, fruto daquele debate, numa matéria que era inimaginável um acordo há um tempo atrás, construir um acordo como não se via há muito tempo na casa, com um painel, sim, em a gente todos os observou partidos. aqui. Deputado, o Caio perguntou... Agora, esse governo ele é tão engraçado, esse atual governo, que todo mundo orientou sim e o governo liberou. É o governo Bolsonaro sendo o governo Bolsonaro. Mas vamos voltar um pouquinho. O Caio perguntou qual é o principal foco
do político Marcelo Ramos hoje. Eu queria perguntar qual era o principal foco do indivíduo, do jovem homem Marcelo Ramos, em 2000, quando o senhor iniciou a sua vida político-partidária. O que te movia? Olha lá, na verdade, em 2000 eu disputei a minha primeira eleição. Ah, sim. Em 1993, quando eu entrei na universidade, eu entrei em 92, eu decidi que eu precisava me filiar em um partido. Eu sempre fui muito envolvido nas coisas, presidente do Grêmio da minha escola, eu jogava vôlei na época, quando um cara do meu tamanho podia jogar vôlei ainda sem ser de líbero, né? E eu resolvi que eu precisava me filiar num partido para mudar, para intervir de alguma forma na política. Então, de 93, eu iniciei minha militância política partidária em 93. E no começo não tinha uma lógica de ser vereador, de ser deputado, foi um processo absolutamente natural. E quando eu disputei minha primeira eleição em 2000, eu era um jovem cheio de sonhos, muito rebelde, muito à esquerda, muito com desejo de mudar tudo de forma radical. E o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e fui percebendo que a gente precisa ir colocando tijolos nessa construção que é a democracia, nessa construção que são as instituições republicanas e nesse esforço de fazer da política um instrumento que verdadeiramente mude a vida das pessoas para melhor. Claro que eu tenho projetos eleitorais também, né? A gente falou aqui, eu desviei um pouco da pergunta, porque eu sei que no fundo você queria saber qual é o meu foco eleitoral. Eu tenho projetos eleitorais, né? Eu sonho um dia ser governador do meu estado e tudo que aconteceu comigo nos últimos tempos faz eu sonhar um pouco até, quem sabe, um dia disputar uma eleição nacional. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Olha só. Eu queria saber um pouco mais dessa transição, que parece que ela se deu mesmo a partir de 2015, 2016. Eu estou falando da transição, que o senhor começou a vida partidária no PCdoB. Os jovens, normalmente, é o partido que está mais ali nas universidades, etc., né? Aí depois passou para o PSB, continuando ali, saindo da esquerda mais... digamos, mais rebelde, né, e indo para uma esquerda, centro-esquerda, eu diria, né, o PSB. Depois, 2015 ou 2016, se não me engano, o senhor foi para o PR, que hoje é o PL, onde o senhor é presidente do Amazonas, né, do PL do Amazonas, de Manaus, né. Como é que foi essa transição nesse ponto específico que o Brasil estava caminhando mais para a direita? Foi uma coisa pessoal ou foi pragmática também eleitoral? Primeiro eu quero manifestar que eu tenho absoluto orgulho e reconhecimento pela minha trajetória de militância no PCdoB e no PSB. Foram partidos que me fizeram como um ser político e foram partidos que embutiram em mim valores humanísticos e valores democráticos que eu carrego até hoje. Se você olhar os meus votos na economia, eu estou sempre à direita, mas eu não confundo direita na economia, eu não confundo conservador com autoritário. Se você entrar ali na minha sala, e a gente podia ter feito ali na outra sala, você vai ver que atrás da minha cadeira tem uma foto do Churchill e uma foto do Mandela. E todo mundo toma um susto porque o Churchill era um conservador de direita e o Mandela era um progressista. E eu penso que esses dois homens, eles representam exatamente o que eu busco ser como política, é a média dos dois. O Churchill era um conservador de direita absolutamente comprometido com a democracia, que resistiu contra o nazismo quando todo mundo capitulou e talvez seja o grande responsável hoje pela existência da democracia moderna. E o Mandela era um progressista que poderia ter combatido ódio com ódio, mas resolveu combater ódio com esforço de reconciliação. Então aquilo ali simboliza muito para mim e, obviamente, eu quero... digo isso para ressaltar minha trajetória nos partidos de esquerda. Em 2015, eu precisei fazer uma mudança pragmática, mas que ela já estava construída em mim na economia. Eu já não conseguia enxergar o meu pensamento econômico nos partidos de esquerda. Mas, com toda sinceridade, não foi isso que fez eu mudar. O que me fez mudar foi que eu queria concorrer à prefeitura em 2016 e o PSB, que era o meu partido, tinha o ex-prefeito de Manaus candidato a prefeito.
e não cabia, não podia concorrer eu e ele ao mesmo cargo. Como ele, que é inclusive meu padrinho de casamento, dos meus melhores amigos, das minhas melhores referências até hoje, o deputado estadual Serafim. Como ele tinha um controle do partido, quem tinha que sair era eu. Eu saí e eu tinha um recall da eleição de 2014, que eu tinha sido candidato a governador, e eu saí como alguém que era o segundo, o terceiro, mas sempre bem nas pesquisas. E falei, não, a hora que eu sair eu vou ter um partido. Lé do engano. Quando eu fiquei sem partido, os caciques do Amazonas começaram a trabalhar para que eu não tivesse partido para disputar a eleição. E nesse episódio ele é bem interessante, porque eu, com a minha mania de escrever, escrevi um artigo dizendo que, resumindo, dizia que mais ou menos talvez fosse a hora de eu fazer o caminho de volta para a advocacia, para o magistério, para cuidar da minha vida e deixar a política ali guardada numa caixa para talvez voltar um tempo depois. Eu escrevi um artigo sobre isso, mandei na minha lista de transmissão. Não lembrava que na minha lista de transmissão estava o ex-deputado, ex-ministro, ex-senador Alfredo Nascimento, que é o presidente estadual do PL. E ele leu e disse... E me mandou a mensagem de volta. Que desistiu o quê? Vem pro PL. Eu te dou o municipal, te dou toda a liberdade para tu fazer tua eleição de 2016. Quando eu me filiei no PL, foi pau, mas apanhei, mas muito. Eu sou gato, né? Porque lá no Amazonas já declararam minha morte política umas 3 ou 4 vezes, né? Quando eu saí do PCdoB, morreu, não vai ser mais nada. Quando eu saí do PSB e fui pro PL, então, foi um pau absurdo. Mas com o tempo as pessoas foram percebendo que havia uma mudança no meu pensamento econômico, mas que seguia em mim aquele espírito combativo e comprometido com os valores democráticos. O Paulo Guedes não está te fazendo mudar de novo de pensamento econômico, não? É porque o Paulo Guedes não é um liberal, né? O Paulo Guedes é um especulador da Bolsa de Valores, ele é um predador. O liberalismo que o Paulo Guedes defende, o Friedman e o Hayek negaram antes de morrer. Só sobrou o Paulo Guedes nessa história. Paulo Guedes é um animal em extinção. Você não acha em outro lugar nenhum do mundo alguém que tenha o pensamento econômico do Paulo Guedes. O Paulo Guedes acha que um país de 250 milhões de habitantes pode ser um exportador de commodities e importador de todos os produtos manufaturados, que é o sonho dele para o Brasil, que é o que ele fez no Chile. Mas o liberal não acha isso? Mas vamos lá, eu acho que nós temos um liberalismo hoje. Se você pegar os estudos de liberalismo de Harvard, você tem ali um liberalismo econômico que reconhece que o Estado precisa estar presente no que é essencial para o cidadão, que reconhece a necessidade de políticas de transferência de renda, até para que, pelo consumo, você sustente uma teoria liberal. Então, o problema é que os conceitos estão muito confusos. Liberal virou esse negócio aí que o Paulo Guedes é. Conservador virou autoritário, né? De direita virou autorizado a desejar a morte das pessoas. Sim. São conceitos completamente desconectados e sequestrados por uns amalucados que, na verdade, não são nem liberais, nem conservadores e muito menos de direita. São simplesmente uns amalucados. Deputado, ainda nessa linha de direita e esquerda, o senhor escreveu um texto também, porque a gente leu alguns, né, Caio? Que é chamado Era dos Extremos. E o senhor mesmo disse que pegou... É um livro do Hobbes. Isso, pegou emprestado o título do Hobsbawm, né? O texto foi escrito no contexto da posse dos atuais parlamentares, né? Nele o senhor diz que o Brasil estaria vivendo internamente a sua própria Guerra Fria. E aí o senhor discorre sobre a extrema-direita e sobre a extrema-esquerda no Brasil. A minha pergunta é a seguinte... 2 anos depois, o senhor acha que existe uma extrema-esquerda no Brasil que faz frente à extrema-direita que foi epitomizada pelo bolsonarismo? E se a resposta é sim, utilizando a sua própria metáfora da antiga relação com os Estados Unidos e a União Soviética, o que fornece o equilíbrio para essa relação? Olha, primeiro, eu vou começar pelo fim. Tá. Eu não acho correto hoje colocar na mesma cesta Bolsonaro e Lula e PT. Sim, sim. Não acho correto. Sim. Da cesta democrática. Por uma questão simples. Se você pegar o PT sofreu o impeachment de uma presidente,
sofreu a condenação do seu principal líder e o impedimento de que ele disputasse a eleição, e sofreu a prisão do seu principal líder. E nunca colocou em risco a ordem democrática. Sempre enfrentou isso dentro dos limites da democracia. Então, eu acho que não dá para colocar no mesmo cesto. Hoje eu tenho absoluta compreensão disso. Esse texto, quando eu escrevi, ele era muito pior. Porque esse texto, quando eu escrevi, eu brincava, e eu vou brincar porque agora eles ficaram meus amigos, né? Na época eu não os conhecia. Eu dizia, vamos fazer o seguinte, vamos trancar o Alexandre Frota e a Gleisi Hoffmann numa sala e discutir o que é importante para o país. No final, o Alexandre foi um cara que se mostrou absolutamente dedicado na reforma da Previdência, ajudou bastante, um cara disciplinado com o mandato. A Gleisi também, todos nós temos nossas qualidades e nossos defeitos. Mas eu acho que o que a gente precisa, quando eu for reescrever esse texto, eu vou reescrever esse texto numa perspectiva de reconciliação. O Brasil não precisa só eleger um novo presidente, seja esse, seja outro, seja o Lula, seja quem for. Ele precisa eleger um presidente disposto a reconciliar o país. Esse é o principal desafio na virada de página. Claro que nós temos desafios imediatos. Esse é um país de 15 milhões de pessoas desempregadas, 19 milhões de pessoas com fome. Esse é o país em que a inflação na comida, na energia, na gasolina e no gás de cozinha, na média, já bate 30% do início desse governo para cá. Esse é o governo do juro já em 2 dígitos, do juro de longo prazo já em 2 dígitos e o juro de curto prazo crescente e aproximando de 2 dígitos. Então nós temos problemas muito imediatos. Mas esses problemas imediatos, o enfrentamento deles, depende de estabilidade política institucional. Talvez isso o presidente não perceba, de que ele faz mal para o seu próprio governo. Ele afasta investidores, tanto externos como externos. Quem é que vai investir num país em que amanhã o presidente pode invadir o Supremo Tribunal Federal? Quem é que vai investir num país em que o presidente pode decidir não fazer eleição, em que o presidente pode decidir não dar posse para o eleito? Isso é coisa de Venezuela, isso é coisa de Mianmar, isso é coisa de Afeganistão. Isso não é coisa de um país com a importância geopolítica que tem o Brasil e com as instituições amadurecidas como tem o Brasil. Deputado, qual que é o real poder do Bolsonaro na Câmara? A gente viu uma demonstração de força, embora ele tenha sido derrotado. Ele teve 229 votos a favor lá do voto impresso. Os jornais apuraram que ele liberou mais de 1 bilhão em emendas nos dias anteriores. Agora, esses 229, pela sua experiência como vice-presidente, o senhor considera que são orgânicos, assim? É uma base mesmo forte? Ou foi ali no... Olha lá, nós estamos muito próximo da eleição. Sim. E esse talvez, eu digo sempre que eu tenho mais coragem que juízo. Né? Então, desde que eu assumi o meu mandato, eu tirei a métrica eleitoral das minhas decisões. Porque se você colocar métrica eleitoral em todas as suas decisões, você não lidera ninguém. Você é liderado pelo que se chama de opinião pública. Sim. E o que se chama de opinião pública é a opinião de um grupo de pessoas que tem tempo para passar o dia inteiro na internet. É a opinião publicada, as pessoas dizem. O cara com fome, o morador de rua, o cara da favela, esse cara não tem tempo e nem energia para gastar esculhambando o parlamentar de manhã, de tarde, de noite pelas redes sociais. Então, acho que teve muito deputado que se moveu pela métrica eleitoral, que se contaminou por aquela avalanche de mensagens, de ataques agressivos e tudo mais. Tem uma parcela que tudo indica, pela liberação de emendas, que foi uma movimentação verdadeiramente fisiológica. O que Bolsonaro tem aqui é muito pouco. É muito pouco. O que governo tem é muito mais. Mas o que Bolsonaro tem é muito pouco. Entendi. Deputado, falando na atual crise entre os 3 poderes que a gente está testemunhando, né? Ela não é uma novidade de 2021 e nem do próprio contexto pandêmico, né? Desde 2019, você tem algumas declarações, por exemplo, como do ministro Marco Aurélio,
que disse que o Bolsonaro deveria usar uma mordaça. Isso no contexto de uma ofensa à memória do pai do presidente da OAB, que o Bolsonaro fez isso. Também aqui, no caso do Legislativo, então, o presidente dessa casa, o Rodrigo Maia, em agosto de 2019, ele já dizia que, olha, o Brasil está vivendo em um estado quase autoritário. Ou seja, o que a gente está vendo agora não pode ser chamado de surpresa, né? O senhor, como representante do Legislativo, o senhor apontaria alguns erros do Legislativo na condução dessa relação com o Executivo desde 2019? Olha lá, primeiro, para a gente entender o que é o presidente Bolsonaro e que nós não podemos esperar outra coisa dele. Uhum. Você não batiza um elefante no cartório com o nome de gato e ele vira gato. Ele continua sendo elefante, mesmo batizado com o nome de gato. Então, o presidente Bolsonaro é um autoritário comprometido com as pautas corporativas mais atrasadas do país. Então, ele é tudo menos um liberal conservador. Ele é tudo menos isso, né? Mas batizaram ele disso na eleição. Uhum. Mas ele continuou sendo o que ele era antes. Então ele vai seguir nessa escalada antidemocrática, verborrágica, que é bem o estilo dele e é com que ele alimenta esses 20% que o segue em qualquer alternativa. Em relação à Câmara, eu preferiria que os partidos de centro tivessem continuado com a posição de independência que mantinham em relação ao governo Bolsonaro. Porque se você pegar até a guinada em que o presidente Arthur se aproximou, mesmo ainda candidato do presidente Bolsonaro, os partidos de centro davam sustentação na pauta econômica, importante para o país, mas não se alinhavam nesse viés autoritário. Pelo contrário, estabeleciam barreiras muito claras. Eu acho que isso talvez seja o erro. Essa guinada de ir para dentro do governo. Eu acho que esses partidos, incluído o meu, não teriam menos do que tem de emenda, não teriam menos do que tem de influência dentro do governo por uma necessidade objetiva do governo de governar e teriam mais liberdade para deixar mais claro quais são os limites a partir de onde o presidente Bolsonaro não pode avançar. A gente sabe que impeachment é sobretudo uma correlação de forças políticas, que a gente está caminhando aí para 2022, está ficando cada vez mais difícil, ainda mais com essa base, essas demonstrações de força que ele vem tendo, essa liberação de emendas, etc., né? Mas, recentemente, o senhor pediu a análise desses processos. Quais foram os achados? Está analisando ainda? Tem coisa robusta realmente que poderia incriminar o presidente? Eu acho que tem uma coisa muito robusta. O tipo penal da lei do impeachment é ameaça ao Estado Democrático de Direito. Não é agressão ao Estado Democrático de Direito. Sim. A simples ameaça já é definida como crime de responsabilidade. Quando o presidente Bolsonaro diz, se não tiver voto impresso não vai ter eleição, ele está dizendo que a partir de 1º de fevereiro de 2023 não haverá Câmara dos Deputados. E não haverá 1/3 do Senado, porque sem eleição os mandatos não se renovam. Quando ele diz, se não tiver voto impresso, eu não vou dar posse ao presidente eleito, ou eu só vou dar posse ao presidente eleito se tiver voto impresso, não sei qual a forma que ele disse, ele está dizendo que colocará a vontade dele e do grupo minoritário dele, porque se ele perder a eleição, o grupo dele será minoritário, acima do desejo da maioria do povo brasileiro. Isso, para mim, é uma clara ameaça à ordem democrática e ao Estado democrático de Direito. Além do mais, eu acho que nós temos que esperar a conclusão das investigações da CPI para ver até onde essa tentativa de fraude, de roubo, de sobrepreço na vacina chega nas proximidades do Palácio do Planalto. Por outro lado, impeachment não é um processo de natureza meramente jurídica. Sim. Impeachment é um processo de natureza jurídica e político. Tanto que é o único crime na nossa estrutura processual penal que é processado e julgado pelo Legislativo e não pelo Judiciário. O único. Portanto, se fosse meramente jurídico,
O constituinte originário, aquele que escreveu a Constituição, teria atribuído competência para processar e julgar ao Supremo Tribunal Federal. Quando ele atribuiu Sim. à Câmara dos Deputados e ao Senado, ele deu um conteúdo político nisso. Portanto, o conteúdo político, ele é apoio popular, e aí não dá para você dizer que não tem apoio popular. Sim. Um presidente de um país que tem 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas com fome, inflação crescente, desemprego, 800 mil empresas fecharam, 570 mil pessoas morreram, e tem 20% da população que acha que ele é bom e ótimo. Não é que acha que ele é regular, que ele é mais ou menos. Tem 20% que acha que ele é bom e ótimo. Então não dá para dizer que um presidente desse não tem alguma sustentação popular. Se tem sustentação popular, tem sustentação de base no Congresso Nacional. Então, não estão postas as condições políticas para isso. Ah, mas se tem o crime... Pessoal, olha lá, vamos pegar a história dos impeachments. Eu vou até inverter. O impeachment não é um processo jurídico-político, ele é um processo político-jurídico. Quando as condições políticas se impõem, o crime arruma. É isso, é político-político. O Collor foi o Elba, o Collor foi o Fiat Elba, e a Dilma foi a pedalada que todos os governadores deu, e que agora o Paulo Guedes quer tornar constitucional. Sim. Então, o problema não é o crime. Essa história... O problema são as condições políticas que efetivamente ainda não existem. Essa história do voto impresso, que ele começou mesmo a articular a partir de agora com as pesquisas dizendo que ele está praticamente derrotado, perde para todos, né? Você acha que isso é uma reação a quase uma certeza de derrota que ele já vislumbra, ou é realmente uma paranoia dele? Não, eu acho que é o seguinte, o presidente Bolsonaro, eu acho que isso é uma constatação, não é nem uma crítica, é uma constatação, ele não sabe governar. Ele não sabe ser presidente. Ele não tem a mínima ideia do que seja ser presidente. Ele recebe o presidente de Portugal e conta piada de português e piada homofóbica. Então, o cara desse não sabe o tamanho da cadeira que ele está sentado, a relevância que ele tem para o país. Se ele não sabe governar, ele não pode ser questionado sobre desemprego, sobre fome, sobre inflação, sobre juros altos, sobre morte na pandemia. Qual é a forma que ele encontra de não ser perguntado sobre isso? É criar armadilhas que a gente cai o tempo inteiro. Então ele precisa sempre ter uma narrativa que o desfoque dos temas que são fundamentais para o país, porque ele não tem resposta para esses temas, e que mobilize essa milícia dele. Então ele cria uma atrás da outra. Sim. É arma, é homeschooling, aí é voto impresso. Como agora caiu o voto impresso, porque eles podem espernear, mas o voto impresso deixou de ser uma bandeira mobilizadora, porque as pessoas não se mobilizam para o que é inviável. E hoje, do ponto de vista legislativo, é impossível ter voto impresso. O que é que ele fez? Impeachment de ministro do Supremo. Sim. Então, isso é Steve Bannon. Steve Bannon. Mas esse que eu Isso é uma construção, isso não é um... Sim, não é realidade, né? Não é que não é realidade. Isso não é improviso. Sim. Tem uma construção. Vou dar um exemplo. Os bolsonaristas, inclusive o filho do presidente, votaram a favor do fundo eleitoral de 5,7 bilhões. Sim. O filho do presidente foi para as redes sociais para me atacar, dizer que foi por minha culpa porque eu não deixei ele votar, né? Eu fiz um vídeo duro contra ele, esse vídeo viralizou na internet. O Bolsonaro sai do hospital depois de uma cirurgia, né, de um tratamento, sei lá de quê, né, vai dar a coletiva e não fala sobre morte, não fala sobre nada, fala sobre mim, sobre fundo partidário para proteger o filho, para manter uma narrativa ali sempre desfocada do que é fundamental para o país. Isso tem uma lógica, isso não é um improviso. Tanto que quando ele dá a declaração, ao mesmo tempo, o meu telefone começa a circular nas redes bolsonaristas em todo o Brasil e as minhas redes começam a ser atacadas de uma forma avassaladora. Então, isso não é improviso. Tática de guerra. Isso é uma construção de guerrilha, né? Guerrilha. Mas, cara, comigo eles erram, porque pode vir Kate. Deputado, como que funciona, pela sua experiência com esse governo,
como que funciona o arrefecimento do Bolsonaro? Porque a gente estava até comentando mais cedo que semana passada parecia que o Brasil ia acabar, né? Ele terminou a semana falando isso do possível impeachment de ministro do Supremo e, de repente, parece que não está acontecendo nada, não foi isso que eu falei, que isso também está dentro de toda essa lógica que o senhor explicou aqui. Quais são as forças que se movem ainda para conseguir refreá-lo? Eu não acho que ninguém tem a força de o refrear. Eu acho que o PP, Ciro Nogueira, Arthur Lira tentam, mas suas tentativas são todas frustradas. Eu conversei um dia muito longamente com um general da reserva, o general mais respeitado da história do Exército Brasileiro, e ele me disse assim: nenhum inimigo pede bandeira branca quando ele está na ofensiva. Ele só pede bandeira branca quando ele está encurralado. Então, o que o Bolsonaro faz? Ele vai para a ofensiva, aí ele não encontra sustentação para aqueles arroubos dele, aí ele arrefece. Ele arrefece para que as instituições se desarmem. Eu achei, não, agora ele vai, moderar, que é para daqui a pouco ele vir de novo. Sim. Então, isso é tática. Não é ninguém que o convence, não. Ele sabe que esses arroubos dele não tem sustentação na imprensa, não tem sustentação no mercado, não tem sustentação na indústria, não tem sustentação no comércio, não tem sustentação internacional, não tem sustentação no agronegócio, porque a primeira medida que o Brasil teria com uma ruptura institucional seria bloqueios comerciais de União Europeia, de China, de Estados Unidos, e o agronegócio sabe que ele ia pagar o preço disso. O Brasil não é Mianmar, em que 30 amalucados tomam o palácio e está resolvido, está dado o golpe. O Brasil não é isso. Não tem sustentação de governadores, né? Então, não tem sustentação nas Forças Armadas. Essencialmente não tem. Você tem o outro ali que embarca nessas coisas dele. Mas nas Forças Armadas, enquanto instituição, eu não tenho dúvida de que não tenha. Então, isso faz parte desse personagem que ele é, que ele construiu e que deu certo. O fez de deputado medíocre por 28 anos a presidente da República. E você acha que vai dar certo para 2022? Como é que você está vislumbrando o cenário para 2022? Apesar de que as pesquisas também, elas não dizem muita coisa a essa altura da eleição, mas a gente tem do lado do governo também a questão do Plano Brasil, se eu não me engano, perspectivas de crescimento econômico nesse ano, no ano que vem. Olha lá, primeiro que as perspectivas de crescimento econômico elas vão se frustrando. Sim. Eu conheço o mercado financeiro. O mercado em junho, julho é 5%. Aí é igual pesquisa. O cara erra e depois ele vai aproximando o número quando vai chegando a data da eleição e no final ele diz que acertou. Mercado é igualzinho. O cara quer que a ação se valorize. A ação vai se valorizar. Ele dizendo que o país vai crescer 1% quando chega em fevereiro, quando chega em junho, não. Chega em junho, ele tem que dizer que vai crescer 5,18. Aí agora eles já começaram, não vai ser bem assim, tem muita instabilidade, já não vai ser 5, já tem gente escrevendo que vai ser 2. Se for 2, nós estamos falando de menos 2 em 2 anos, porque ano passado foi menos 4. Para 22, estão projetando 1% de crescimento do PIB. Então, já não tem mais essa animação toda com a economia. Mas eu não subestimo a força da máquina de governo. Eu acho que o governo vai chutar para o espaço o teto, vai chutar para o espaço a austeridade fiscal e vai fazer qualquer coisa para ter um programa de transferência de renda robusta e tentar retomar a popularidade do presidente Bolsonaro a partir desse programa de transferência de renda. O problema é que se o preço desse programa de transferência robusta for a quebra da responsabilidade fiscal, você vai ter bolsa desabando, dólar subindo, juros subindo, e aí o que você dá de ganho para o cidadão corrói pela inflação. Então, a conta dele não é muito simples. O Bolsonaro está meio numa situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A situação dele é muito difícil do ponto de vista eleitoral. Mas, se a eleição fosse hoje, ela não é hoje. Ainda tem muita coisa para acontecer daqui para frente.
Deputado, falando de economia ainda, um assunto que preocupou bastante os brasileiros essa semana é a proposta da reforma tributária, né? A fase 2, na verdade, da reforma tributária do governo. Eu queria que o senhor desse a sua opinião. Ela está em processo de votação aqui no Congresso. Eu queria saber o que o senhor acha dela, para explicar para o nosso público também. Primeiro, eu acho errado o que o governo fez em relação à reforma tributária. O Brasil tem 4 bases de incidência tributária. No Brasil, o tributo incide sobre folha de pagamento, sobre consumo, sobre renda e sobre propriedade. O desequilíbrio do nosso sistema tributário, ele está no fato de que o Brasil sobretaxa a folha de pagamento e o consumo e subtaxa a renda e a propriedade. Subtaxa a renda e a propriedade ao ponto de deixar a propriedade para os municípios, porque não está nem aí de não cobrar nada mesmo. O problema é que a externalidade de riqueza não é nem consumo e nem folha de pagamento. Externalidade de riqueza é renda e propriedade. Quando você sobrecarrega o consumo e a folha de pagamento, você torna o sistema absurdamente regressivo. Por isso que no Brasil os mais pobres comprometem muito mais da sua renda com pagamento de tributo que os mais ricos. É uma verdade absoluta para o pobre, para a classe média e para o setor produtivo que no Brasil se paga muito imposto. E é uma mentira absoluta para os muito ricos. Muito ricos não pagam imposto no Brasil. Sim, fato. Não pagam. Isso é um fato incontestável. O que é que o país precisa fazer? O país precisa reequilibrar essa balança. Só que não dá para fazer esse reequilíbrio discutindo consumo num projeto, folha no outro projeto, propriedade no outro projeto e renda no outro projeto. Pior ainda quando se começa pela renda. Por quê? Porque 85% dos brasileiros adultos não pagam imposto de renda. O que significa que 85% dos brasileiros adultos ganham menos do que R$ 1.900. Para esse cara, não impacta nada mudar o imposto de renda. Para esse cara, o que impacta na vida dele é o ICMS no arroz, no feijão, no macarrão, no gás de cozinha, é o ISS na passagem de ônibus, é o IPI no celular, na televisão, na geladeira, no fogão. Então, a gente está começando pelo lado errado. Vamos ser sinceros. O que o governo quer com esses projetos, tanto com o da CBS como com esse do imposto de renda, não é fazer reforma tributária. Com o da CBS, ele quer recompor a perda de arrecadação decorrente da decisão do Supremo que tirou o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E com o do imposto de renda, ele quer espaço fiscal e recurso para pagar o novo programa de transferência de renda. Olha lá, eu marquei uma conversa com o relator, que é meu amigo, um cara bem intencionado. O relator diz que o texto do projeto abre mão de 30 bilhões de reais de receita. E a Receita Federal apoia. Alguém está enganando alguém. Eu nunca vi a Receita Federal apoiar um projeto que abre mão de receita. Perda de receita. Alguém está enganando alguém. Sim. Então, sim, eu acho que está tudo errado nesse debate de reforma tributária. Precisamos taxar lucros e dividendos? Eu acho que precisamos. E precisamos justamente para corrigir uma grave distorção. Na verdade, 2 graves distorções. O Brasil tem 200 mil milionários e 20... Vou dar números que não são exatos, mas a proporção é nesse nível. O Brasil tem 200 mil milionários e 20 mil declarações de imposto de renda pessoa física acima de R$1 milhão. Então, o Brasil tem esse tipo de distorção. E o porquê que acontece isso? Porque o cidadão faz o seguinte: ele coloca o prolabore dele na empresa abaixo do teto do imposto de renda, não paga nada. E tira tudo como lucros e dividendos, também não paga nada. Então, essas correções nós precisamos enfrentar. Agora, eu ouvi acho que foi o Everardo Maciel, que ele disse assim: o problema dessa proposta do imposto de renda é como se você morasse numa casa e a porta trancasse e você ficasse sem a chave. E para resolver o problema, você derrubasse a casa. Pronto, para sair, você não chama um chaveiro, nada, você derruba a casa. É mais ou menos o que o governo quer fazer. Tem um problema. O problema está na chave da porta. E ele quer derrubar a casa para resolver o problema da porta que não abre.
Bom, vamos voltar um pouco para o Amazonas, né? É um estado que talvez seja o mais rico, assim, em matéria de potencialidades do Brasil. Sem dúvidas, um dos mais importantes. No entanto, o IDH continua baixíssimo. A gente tem, de um lado, a Zona Franca, que é muito questionada também pelo Paulo Guedes, etc., mas gera emprego, muito importante para a região. E tem essa questão também, o que mais aparece na mídia, né? A questão da extração de madeira ilegal, etc., e a derrubada da floresta. Como é que o senhor enxerga como é que essa potência ela pode vir à tona assim, desse povo? O futuro sustentável do Amazonas e da Amazônia, né, aí enquanto bioma, eu acho que ele passa primeiro pela preservação da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque foi a Zona Franca de Manaus que nos deu uma alternativa econômica e nos afastou da agricultura, da pecuária, do extrativismo mineral, que são muito mais agressivos do ponto de vista ambiental. Não fosse a Zona Franca de Manaus, nós não teríamos o nível de preservação da floresta que temos hoje. Além do mais, é a Zona Franca que gera a riqueza necessária para a construção de uma transição para um modelo econômico mais sustentável. Por quê? Porque também eu preciso dizer de forma autocrítica que nenhum modelo industrial se sustenta no mundo de hoje fundado única e exclusivamente em incentivo fiscal e barreira comercial. Sim, sim. Não tem jeito. Isso não é eterno. Qual é a saída, sob minha ótica? A saída é aproveitar as riquezas geradas pelo atual modelo, e por isso nós não podemos confrontá-lo, principalmente as riquezas geradas decorrentes de pesquisa e desenvolvimento da lei de informática, das empresas de informática lá instaladas, que gera na ordem de 800 milhões de reais por ano, para fazer pesquisa aplicada na área de biotecnologia e criar um polo de bioindústria no Amazonas, com a indústria do pescado, com fitoterápicos. Às vezes as pessoas falam medicamento, mas é errado, porque medicamento, quando você extrai o princípio ativo, você não precisa mais do bem da floresta, você sintetiza ele e não precisa mais. Escala, né? Mas você tem fitoterápicos, você tem dermocosméticos, você tem indústria do pescado, você tem concentrado de frutas regionais no nível que hoje a gente faz todo o concentrado de refrigerante do Brasil. Então, primeiro, mas isso não basta palavras, precisa de dinheiro, de investimento em pesquisa aplicada. O Amazonas tem muita pesquisa básica no INPA e não tem nada de pesquisa aplicada porque até hoje não conseguiu dar nem personalidade jurídica para o Centro de Biotecnologia, lá para o CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia. Então, o futuro sustentável passa por pesquisa na área de biotecnologia, instalação de um polo de bioindústria. Passa também pela utilização de recursos de P&D da lei de informática para a construção de uma indústria de software. O futuro da humanidade é software, não é hardware. Muita coisa que é hardware hoje vai virar software. E a indústria de software, ela é alocacional. Ela pode estar em qualquer lugar. Ela não precisa de estrada, ela não precisa de porto, ela não precisa de aeroporto. Ela precisa de conhecimento e ela precisa de nuvem do ponto de vista do significado tecnológico do que seja nuvem. Tanto que hoje, lá no Amazonas, a Samsung tirou da Índia e levou para o Amazonas, a atualização de todo o sistema operacional de celular iOS é feita lá em Manaus, através de recursos de pesquisa e desenvolvimento. E o terceiro vetor do que eu chamo desse novo modelo sustentável é um debate que a gente está travando aqui na casa da regulamentação do mercado brasileiro de crédito de carbono, da regulamentação dos limites, das metas de emissão de efeitos de gases de efeito estufa pelo Brasil. Por quê? Porque a floresta amazônica concentra o maior ativo florestal de sequestro de carbono da atmosfera. Isso é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Sim. Esse mercado movimentou 45 bilhões de dólares em 2019. E nós não movimentamos nada. Então nós precisamos regular o nosso mercado para conseguir certificar a capacidade de sequestro de carbono da floresta amazônica, vender isso como crédito nos mercados internacionais, criando um mecanismo que garanta que a cada venda sempre vai ter uma parte da transferência para a população tradicional, para a população ribeirinha, para a população indígena que faz a preservação. É mais ou menos como a lei do passe.
Toda vez que você vende o jogador, o clube formador recebe a mesma coisa. Então, cada vez que você negocia aquele crédito, aquela população tradicional que vive lá e preserva, que abre mão de derrubar a floresta para plantar, ou para criar gado, ou para extrair minério, ela tem parte dessa venda revertida para si. Eu acho que se nós consolidarmos o atual modelo e ampliarmos para a bioindústria, indústria de software e esse mercado de crédito de carbono, a gente vai garantir sustentabilidade para o futuro do Amazonas. Certo. Caio, vamos chamar o deputado para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros. Vai. Deputado, esse é o quadro fixo do nosso programa. E como o senhor já disse que talvez tenha pretensão nacional, o quadro vai ficar mais interessante ainda. Que é o seguinte, como o senhor bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que o senhor se imagine hoje, agosto de 2021, como o atual presidente do Brasil. E que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser uma bronca, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E claro que o senhor tem que compartilhar com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário desse bilhetinho. Tem que ser uma pessoa? Não, pode ser uma coletividade, de repente. Entendi. Todo mundo que vem aqui no Política ao Quadrado se torna presidente por um bilhete. A gente afixa esses bilhetinhos no nosso site. É para eu escrever Não, ou é para pode Pode falar? falar que a gente Pode escreve falar. para o senhor depois. Ah, não. Se eu fosse presidente da República no momento de hoje, o meu bilhete seria para todos os partidos políticos do país, num chamado de construção de um projeto de reconciliação nacional, de busca de convergências mínimas a favor dos interesses do país, exigir que nenhum abrisse mão das suas ideologias, de tentativa de convencimento de que existem valores que são humanitários, que não pertencem à direita ou à esquerda. O direito de comer, o direito de trabalhar, a liberdade, a democracia, o direito ao meio ambiente, os direitos humanos, isso não tem dono, isso é da humanidade. E eu acho que isso pode ser um instrumento de construção de convergência. Então, eu chamaria os partidos, pelos seus líderes, para a busca desse caminho de convergência e de reconciliação nacional. Excelente. Deputado, muito obrigada. A gente está muito honrado de ter sido recebido aqui no seu gabinete. E eu estou muito envergonhado de ter feito vocês esperarem tanto. Quem for assistir não vai saber, mas eles me esperaram aqui de 4h30 da tarde Esperamos, até gente. 8 horas da noite, mas foi por uma justa causa, eu estava presidindo a sessão. E a gente estava assistindo a sessão, inclusive. Valeu a pena. Estou muito envergonhado, vocês estão muito honrados, eu estou muito envergonhado, mas foi uma alegria recebê-los. Muito obrigado. E o seguinte, antes de me despedir, de nos despedirmos, eu tenho duas coisas para o senhor. A primeira é que eu quero ler um trechinho de um poema do Tiago de Mello, que a gente já sabia que o senhor gostava, né? E o senhor já citou ele logo de cara. E é um poema que eu acho que pode ser sentido e interpretado por todos nós, de diferentes espectros, mais ou menos na linha do seu próprio bilhetinho do Jânio, né? O poema é o Para os que Virão. Abre aspas. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo, e saber serão lutando. E a segunda coisa que eu tenho para o senhor... Antes de você ir para a segunda, deixa eu comentar aqui, porque é o seguinte, a vida já foi muito dura comigo, né? Meu pai jogando uma partida de futebol com 39 anos, eu com 12 assistindo na beira do campo, ele infartou e faleceu. Eu dormi com uma filhinha de 3 meses, que na outra madrugada faleceu por uma meningite fulminante. Então a vida foi me testando com essas dores, mas me fazendo me apaixonar cada vez mais pela humanidade, pelo desejo de servir. E o poema que eu tenho tatuado em mim, que chama Janela Encantada, eu estava num dia mau e eu fui numa livraria e abri o livro exatamente nessa página. E liguei pro tatuador, mandei a foto, falei, eu tô indo aí que eu quero tatuar isso agora. E ele diz, a vida sempre foi boa comigo. Quando soube que o meu coração estava carregado de sombras e que ele só se alimentava de luz, fez abrir no meu peito uma janela encantada para que por ela pudesse entrar o esplendor do orvalho, o fulgor das estrelas
e o irresistível arco-íris do amor. Que beleza, Lindo, né? que beleza, gente. Muito lindo. A segunda é o seguinte: o primeiro entrevistado do nosso programa foi o seu amigo Ricardo Capelli, que hoje é secretário de Estado Legal. do governo do Maranhão. Meu amigo mesmo. Isso. Aí a gente entrevistou o Capelli e 30 programas depois estamos aqui com o senhor. E ele mandou um recadinho pro senhor que é o seguinte. E eu tenho que contar uma história dele, do Capelli. Ah, não. Conta. Quer contar primeiro ou eu dou o recadinho primeiro? Não, deixa eu contar primeiro. Então vai. Nós éramos 7 na Executiva Nacional da Juventude do PCdoB. E tinha uma disputa para quem seria o nosso candidato a presidente da UNE depois do Orlando, que hoje é deputado comigo. Essa disputa era entre o Vinícius, que é de Goiás, e o Capelli. Não é Vinícius. E o Capelli. E eu estava para uma viagem representando a juventude do Partido Comunista do Brasil na Grécia. E teve a reunião e empatou 3-3. E aí decidiram suspender a decisão para esperar eu chegar. E quando eu cheguei, eu votei no Capelli. Então o Capelli foi presidente da UNE por conta do meu voto de Minerva. Gente, olha isso, cada furo hoje, meu Deus do céu. Excelente. Então agora eu vou ler o recadinho do Capelli. Deixa eu abrir aqui de novo. Abre aspas. Um grande abraço ao amigo Marcelo Ramos. Muito feliz em ver que seu nome virou sinônimo de coragem e equilíbrio. Marcelo nos inspira todos os dias com sua luta incansável em defesa da democracia. Deputado, um beijo, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Vocês fizeram deputado. meu dia mais feliz, ouviu? Ah, que Muito obrigado. muito obrigado. bom. Antes de encerrar, a gente quer pedir pro senhor a música da sua vida. Qual é a música da sua vida? A gente tem uma playlist, todos os convidados falam a sua música. A música da minha vida, eu acho que é preciso saber viver. Maravilha. Maravilha. A gente vai incluir na nossa playlist. Muito obrigado, deputado. Uma honra nossa. Epitáfio, Epitáfio. muito Vamos Maravilhoso. colocar legal. as duas. é muito lindo, legal. E ultimamente eu não paro de ouvir Mais Um na Multidão, que tem uma versão linda do Erasmo Carlos com a Marisa Monte. Maravilhoso. Vamos robustecer nossa lista Isso. com essas 3 músicas. Com 3 adicionamentos. Ótimo, muito obrigado. Quero falar para os ouvintes também o seu slogan, que foi um dos primeiros a chamar a atenção para esses 2 fatos básicos e que sintetizam também a necessidade do Brasil. E se o Brasil tivesse convergido nessas 2 ideias super simples, a gente teria avançado muito mais, que é vacina no braço e comida no prato. Muito obrigado, deputado. Eu quero convidar a todos para que nos sigam nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e também em todas as plataformas de áudio. Um grande abraço! Beijo, E a gente. turma que assiste vocês me segue lá no Marcelo Ramos PL. Ó, gente, por favor, Marcelo viu? Ramos PL. Beijo. Beijo.